Romanos 8, verso 18 a 27, acompanhe comigo. Porque para mim tenho por certo que as aflições deste tempo presente não são para comparar com a glória que em nós há de ser revelada. Porque a ardente expectação da criatura espera a manifestação dos filhos de Deus. Porque a criação ficou sujeita à vaidade, não por sua vontade, mas por causa do que a sujeitou, na esperança de que também a mesma criatura será libertada da servidão da corrupção, para a liberdade da glória dos filhos de Deus. Porque sabemos que toda a criação geme e está juntamente com dores de parto até agora. Não só ela, mas nós mesmos que temos as primícias do Espírito também gememos em nós mesmos, esperando a adoção, a saber, a redenção do nosso corpo. Porque em esperança fomos salvos. Ora, a esperança que se vê não é esperança, porque o que alguém vê, como esperará? Mas se esperamos o que não vemos, com paciência o esperamos. E da mesma maneira também o Espírito ajuda nas nossas fraquezas, porque não sabemos o que havemos de pedir como convém, mas o mesmo Espírito intercede por nós com gemidos inexprimíveis. E aquele que examina os corações sabe qual é a intenção do Espírito, e é Ele que, segundo Deus, intercede pelos santos. Amém? Quero partilhar com os irmãos a respeito da restauração da esperança. Quantos trouxeram a Bíblia aí? Levanta bem alta, deixa eu ver as Bíblias aqui. Alguns trouxeram celular. A Bíblia está no celular. Amém, é a Bíblia. Alguém já disse aí fora, a esperança é a última que morre. É o ditado popular. E a pergunta hoje, morreu em sua vida? Há alguém cuja esperança aqui já morreu em alguma área da vida? É fato que nem tudo que esperamos acontece. Eu sei que, assim como eu, muitos de vocês, não todos, já esteve esperando algo e não aconteceu. Eu esperava ganhar um autorama quando era criança. Participei de um casamento terrível, cheio de coisa, pompa, circunstâncias e mais coisas, porque me prometeram um autorama. Esse autorama não chegou nem para mim, nem para o meu irmão. Fizemos tudo o que tínhamos que fazer para ganhar aquele autorama, esperávamos aquele autorama. A pessoa que prometeu, que casou, passou 30 dias de lua de mel na Europa. Pessoa riquíssima. Tinha condições de trazer o autorama para dar para a gente. 30 dias esperando aquela lua de mel acabar. Chegou o dia. Fomos para a casa da minha bisavó, que era o encontro da família, para receber os presentes do casal que viajou pela Europa. Chegada a hora, o que eu e meu irmão ganhamos foi uma corridinha de cavalo, onde você colocava 4 cavalinhos um do lado do outro, pegava uma manivela e ficava com a manivela para lá, para cá, e os cavalinhos andando, chegava a assar a palma da mão com aquela manivela. E eu esperei por muitos anos aquele autorama. Até o dia que eu fui comprar o meu autorama, não tinha mais graça. É verdade que muitos amigos, e até os que nós temos por pessoas preciosas, nem sempre correspondem à expectativa do que estamos esperando. Muitos, às vezes, nos decepcionam.
Nem sempre sonhos tão acalentados no coração, esperado para realizar, se concretizam. Nem sempre projetos definidos, desenhados, se tornam realidade, ganham corpo. E por causa destas coisas, muitas vezes as pessoas estão desistindo, jogando a toalha, desfazendo de algumas esperanças, expectativas, se deixando de lá a esperança de que as coisas possam acontecer. Muitos entregam uns pontos, e dependendo da circunstância, daquilo que você tanto espera, o sentimento é de fuga, a vontade é de sumir. Outros vivem dissimuladamente, aparentando, queridos, uma alegria e tranquilidade por fora, mas por dentro estão tristes e feridos por causa de uma situação sem esperança. Só Deus sabe, e ela também, como ela está se aguentando por dentro em meio à falta da esperança em determinadas questões da vida. Muitos perdem a força. É fato que a expectativa às vezes cansa. Ficam sem força para prosseguir, ficam sem força para amar, ficam sem força para viver. Muitos diriam que uma pessoa assim está desesperada. Eu diria que não. Existe uma diferença entre desespero e desesperança. Não é só uma diferença semântica, mas também conceitual. Porque desespero é quando chega ao limite e enlouquece sem ficar doido, faz o que não devia fazer, mete os pés pelas mãos, porque simplesmente bateu o desespero. Mas a desesperança é diferente, é quando se está cansado, é quando cansa de adiar a concretização dos sonhos, a fadiga vem, o cansaço vem, de ficar se convencendo de que um dia vai acontecer. Sabe aquela expressão que a gente sempre ouve? Calma. É quando há um desencantamento com a realidade. No desespero, a pessoa fica ativista, adrenalizada, mas na desesperança, desestimulada, com um sentimento de desvalia, sem saber mais o que fazer para tornar real aquilo que espera. Quem sabe hoje você esteja com esta desesperança na alma, sem ânimo, sem brilho, para amar, para sonhar, para viver. Quais as razões? São muitas. Olha para a vida e não vê o brilho. Perdeu por alguma razão a força para sustentar-se de pé. O silêncio, a monotonia, às vezes seguem, com medo do futuro e com ódio do passado. A pessoa com uma certa desesperança tem raiva do que já foi, um certo ódio por ter algumas coisas acontecido, te roubado a esperança, e tem medo do futuro, porque se o presente já está assim, quem sabe como será o dia de amanhã. E é nesse contexto todo que talvez você possa dizer: pastor, pode haver esperança para mim? Quem sabe esta é a pergunta da sua alma hoje. Pode haver esperança para a minha vida? Pode. Deus tem uma palavra para você nessa noite. E o poder de Deus que ajuda o desesperançado a continuar é a esperança. Esperança que Deus há de renovar sobre sua vida nesta hora. O apóstolo Paulo está nos mostrando em alguns momentos que é sim
a possibilidade da esperança. Primeiro, deixa eu te mostrar aí, 1 Coríntios 15, versos 55 a 57, ele vai dizer assim, olha, onde está, ó morte, o teu aguilhão? Onde está, ó inferno, a tua vitória? O aguilhão da morte é o pecado, e a força do pecado é a lei. Mas graças a Deus que nos dá a vitória por nosso Senhor Jesus Cristo. O que Paulo está dizendo é que aquilo que nos dá esperança é que a morte, que era a única coisa, que não havia jeito para ela, e pessoas até hoje dizem, tem jeito para tudo, menos para a morte, até para a morte, que era a única coisa que não havia jeito para nós, por causa dos nossos pecados, o nosso maior inimigo já está conquistado na cruz do Calvário, amém? A esperança na sua vida que tem Cristo para a morte. E se há esperança para aquilo que as pessoas consideram não haver nenhuma esperança sobre sua vida, logo, querido, é possível sim Deus restaurar os teus sonhos, os teus planos, os teus projetos. Paulo vai dizer em Romanos 5, verso 3 a 5, e não somente isto, mas também nos gloriamos nas tribulações, sabendo que a tribulação produz a paciência, e a paciência a experiência, e a experiência a esperança, e a esperança não traz confusão, porquanto o amor de Deus está derramado em nossos corações, pelo Espírito Santo que nos foi dado. Ou seja, a esperança, fruto de todo um processo na vida, dando para nós um sentido de espiritualidade, de um amadurecimento com Deus, jamais vai gerar em você decepção, pelo contrário, aperfeiçoa você. Você passa pela tribulação, mas sabe que Deus vai te levar adiante, pois Ele está contigo, Ele te ama, Ele te acompanha. Paulo vai escrever em Gálatas 5, verso 5, porque nós, pelo Espírito da fé, aguardamos a esperança da justiça. Quem coloca esperança no nosso coração, queridos, não é o poder da mente, nem o poder da confissão positiva praticada no mundo dos dias de hoje, mas é aquele que habita no teu coração, o Espírito Santo de Deus, que vive e reina na vida de alguém. Esse é quem produz esperança. Nós sabemos em quem temos crido, e Ele é poderoso para guardar o nosso tesouro até o dia final. Paulo vai escrever em 2 Coríntios 1, verso 8, porque não queremos, irmãos, que ignoreis a tribulação que nos sobreveio na Ásia, pois que fomos sobremaneira agravados mais do que podíamos suportar, de modo tal que até da vida desesperamos. Paulo estava passando por tribulação, a ponto de declarar que perdera a esperança de viver, e aqui é alguém crente, aqui é um Paulo cheio de Deus em sua vida, mas que viveu para ver tudo ser revertido, e declara lá em Filipenses 1, verso 6, que eu tenho por certo isto mesmo, que aquele que começou a obra em vós, há de aperfeiçoá-la até o dia de Cristo Jesus. Se Deus deu a Paulo essa esperança renovada, Ele pode dar a nós aqui nessa noite também, querido. Como Deus coloca esperança no coração de quem não tem mais? Deixa-me falar sobre isso. Em primeiro lugar, verso 18, é quando nós colocamos a eternidade na perspectiva do nosso viver. Deus faz brotar esperança em nós. Olha o que diz o texto no verso 18. Porque para mim tenho por certo que as aflições deste tempo presente não são para comparar com a glória que em nós há de ser revelada. Queridos, muitos vivem sem esperança, pois vivem como se não fossem viver a eternidade. Aí a tribulação começa a ter um poder esmagador sobre nós.
Mas quando colocamos as nossas tribulações na perspectiva da eternidade, como a gente vê aqui, sendo colocada neste texto, no verso 18, voltamos a ter esperança, pois paramos de pensar apenas no momento que estamos vivendo, nas frustrações do dia de hoje, deixamos de viver circunstancialmente e passamos a viver na perspectiva do eterno. Oh, querido, Deus tem tanta coisa para a sua vida, Deus tem uma história imensa para fazer para você, e a promessa de Deus é sempre o melhor de Deus, ainda virá sobre sua vida. É fato que os problemas da vida são recorrentes, parecem nunca acabar, acaba um, vem outro, e alguns até nem acabam. Tem gente que empilha problema. Se você viver olhando para as pilhas dos problemas, a desesperança vai te pegar. Viva, de acordo com o verso 18, a perspectiva do eterno. As lutas vão passar. 1 Coríntios 15, verso 19, se esperamos em Cristo só nesta vida, somos os mais miseráveis de todos os homens. Fica tranquilo, meu irmão, há um lugar de glória. A palavra de Deus fala que neste lugar não há choro, não há pranto, não há dor, não há problemas, não há lutas. Lá está Deus abençoando para toda a eternidade. Segundo, verso 19, entenda que Deus não desperdiça nada no projeto de nos tornar abençoados e a imagem de Jesus, porque a ardente expectação, diz o texto, da criatura espera a manifestação dos filhos de Deus. Deus não desperdiça nada. Lá atrás, na minha história profissional, paralela ao ministério pastoral, eu tive a oportunidade de me envolver profissionalmente na área de reciclagem. E já estive em alguns lugares que as pessoas aproveitam lixo, usinam lixo. Esses lugares são preparados para não desperdiçar nada, porque para quem trabalha com reciclagem de lixo, todo lixo é um tesouro, nada é desperdiçado. Queridos, Deus não desperdiça nada, nem as tribulações, nem as suas frustrações, nem a sua falta de esperança. É para Deus um grande desperdício. Pelo contrário, o projeto de Deus não é te fazer rico, mas é te fazer parecido com Jesus. Igrejas que prometem aí prosperidade estão pregando outro evangelho. Em Gálatas, Paulo diz que isto é maldito, pois prosperidade é inferior a ser parecido com Jesus. Deus não desperdiça a angústia, a dor, a tribulação. Ele aproveita tudo para te tornar amadurecido em Cristo. A tribulação tem um valor extraordinário no processo transformador de seu caráter. Assim como o ouro é provado no fogo, o caráter é provado na tribulação, é na hora dos problemas, é na hora das lutas que nós mostramos quem somos. O valor de alguém é avaliado pela maneira como passa pelo fogo. A maneira de forjar o caráter de alguém é o fogo. 1 Pedro 1, versos 6 e 7, diz assim: em que vós grandemente vos alegrais, ainda que agora importa, sendo necessário, que estejais por um pouco contristados com várias tentações, para que a prova da vossa fé, muito mais poderosa do que o ouro, que parece e é provado pelo fogo, se ache em louvor, honra, glória na revelação de Jesus Cristo.
Você tem sido provado? Conta a história de que um ferreiro vivia de bar em bar, de prostíbulo em prostíbulo. Aí um dia ele se converteu. E tendo se convertido, passou por várias tribulações, luta atrás de lutas. Aí vem os amigos do ferreiro. Disseram para ele, quando você não era crente, as coisas iam bem para você, mas agora olha só. Quando você não era crente, você era mais alegre. Agora olha as lutas que você está passando. E o ferreiro explicou para os amigos. Quando eu vou fazer uma espada, eu pego o ferro e coloco no fogo mais intenso. O ferro fica vermelho, quase esbranquiçado. Eu pego a marreta e bato neste ferro em cima da bigorna com toda a força. Bato nele. E quanto mais bato, mais a lâmina da espada fica purificada. Pois o ferro bom é aquele que aguenta os golpes para se tornar a espada mais afiada. Eu não sei o que Deus está fazendo com a sua vida. Eu sei que os planos de Deus para a sua vida são bons, perfeitos, agradáveis. E saiba de uma coisa, para Deus realizar isso na sua vida, às vezes você terá que passar por algumas provações, mas sempre espere o melhor deste Deus maravilhoso, porque Deus sempre tem algo extraordinário preparado para você. Deus não tem prazer em te fazer passar por tribulações, mas Deus aproveita as tribulações da vida para te fazer instrumento poderoso nas mãos dele, de um Deus maravilhoso. Não seja covarde, não fuja. Quando vier a luta, peça uma coisa a Deus: Senhor, não largue a minha mão, para que eu saia do outro lado mais puro do que o ouro, mais refinado na fornalha do Senhor. Eu saia do outro lado uma espada vitoriosa em suas mãos. Terceiro, quando eu olho para esse texto aqui, eu vejo que a esperança que é perdida no coração de muitos causa-nos dores. Muitos de nós temos dores por causa das coisas que nós esperamos e não alcançamos. Mas Deus não negligencia os nossos gemidos. Verso 22, 23 e 26. Porque sabemos que toda a criação geme e está juntamente com dores de parto até agora, e não só ela, mas nós mesmos que temos as primícias do Espírito, também gememos em nós mesmos, esperando a adoção, a saber, a redenção do nosso corpo. Verso 26, e da mesma maneira também, o Espírito ajuda nas nossas fraquezas, porque não sabemos o que havemos de pedir como convém, mas o mesmo Espírito intercede por nós com gemidos inexprimíveis. Quantos gemidos nós temos aqui nessa noite? Como está aí o gemido no seu coração? As dores são humanas. Nós somos humanos. Eu olho para esse texto e vejo que a oração mais poderosa da Bíblia é a que nasce da fraqueza. Pois quando estamos fracos, e geralmente não conseguimos nem orar, é nessa hora que um grande intercessor se levanta e intercede por nós com gemidos. O Espírito que habita em você, esse que está sentindo o que você sente,
esse que está aí vivendo contigo o que você está vivendo, esse está nesta hora gemendo com você, o gemido da oração mais perfeita, de um Espírito que pede por você, que intercede por você, que sabe hoje a tua luta, sabe aonde vai dar as coisas, Ele está aí. Eu fico pensando às vezes naquele momento que você está sem força, abatido, o Espírito Santo vem e toma o seu lugar. Sabe por quê? Porque um espírito quebrantado e contrito, o quê? Deus não desprezará. Diz lá Salmo 51, verso 17, esta é a verdade de Deus na nossa vida. Deus olha para nós e vê o quanto nós estamos contritos, quebrantados. Nessa hora, alguns podem até de fora perguntar, mas cadê o teu Deus? Lembra do Salmo 42? As lágrimas eram o alimento de Davi, e a pergunta é, onde está Deus? Essa é a pior das desesperanças, quando você olha e nem percebe mais Deus, porque quando nós não temos a esperança sobre Deus, não sabemos mais reconhecer a presença dEle, nós estamos no auge da nossa desesperança. Queridos, ao invés de transformar o sofrimento em murmuração, transforme em gemido, pois o céu ouve os gemidos, Ele das profundezas te ouve, porque o salmista, no Salmo 130, verso 1, diz, das profundezas eu clamo a Ti, Senhor. Não importa o lugar mais baixo que esteja a sua alma, o buraco mais fundo que talvez você pudesse cavar para se enterrar diante das lutas, dos fracassos, da falta de esperança, não importa o lugar aonde você esteja, das profundezas, Deus te ouve e toma-te pelas mãos. O seu choro, o seu clamor, as madrugadas que você passa, Deus te ouve. Não desista, não desistir. É dom de Deus e se chama esperança. Tenha esperança em Deus. A quarta coisa, convite do texto no verso 24 e 25, é para que você pegue a sua vida, a sua expectativa, os seus sonhos, seja o que for, coloca tudo na mão de quem realmente é poderoso para fazer as coisas acontecerem na sua história, na mão do divino, na mão do Senhor, porque em esperança fomos salvos, verso 24, ora, a esperança que se vê não é esperança, porque o que alguém vê, como esperará? Mas se esperamos o que não vemos, com paciência o esperamos. Querido, pare de dizer, eu vou conseguir. Passe a dizer, o Senhor está comigo. Deixa a esperança em Deus te levar. Acima de tudo, que a esperança do Senhor te traga para o cuidado. Ao invés de ficar declarando aí, vai dar tudo certo, diga que em qualquer que seja o resultado, Deus fará de mim um triunfante, pois os projetos dos homens dão errado, mas o plano de Deus para a nossa vida jamais dará. A Bíblia está cheio de episódios onde homens perdem batalhas, mas a Bíblia não tem um episódio que revela que ele perdeu alguma batalha. Ao invés de dizer e declarar, eu não terei mais vales, eu não terei mais problemas, diga, o Senhor estará comigo, mesmo no vale, mesmo nos problemas. O que me tira da desesperança
não é que as coisas se encerrem. Mas o que me tira da desesperança é saber que no meio da luta, nós não estamos sozinhos. Você não está sozinho. Aquele que está contigo é poderoso para te guardar no meio da tua jornada. Diz o verso 24, que a esperança está associada com salvação. É o que diz aí nesse texto. Por isso, a esperança é dom de Deus, vem dele, é milagre de Deus. Você não consegue produzir esperança, só Deus consegue. Deus derrama esperança em nossa vida. Portanto, abra-se para o milagre de Deus na esperança. Coloca hoje os seus olhos lá para o alto, da onde vem o seu socorro. Diga para Deus: Senhor, caminha comigo no meio das minhas lutas, porque eu tenho certeza que a tua presença, quando eu sinto, nada vai me faltar. Eu vou passar pelo vale e o Senhor estará comigo. E quando você anda com Deus, você não precisa ficar dizendo, vai dar tudo certo. Você sabe muito bem que Deus é poderoso para fazer você chegar do outro lado. O melhor de Deus, querido, virá sobre sua vida. Transforme isso num lema, pela esperança em Deus. E que melhor é esse? Sei lá, eu sei que está por vir. Com Deus, novas coisas se fazem. Não importa, Deus está contigo. Sai dessa desesperança. Deus é conosco. Isaías 43, de 1 a 3, eu deixo aqui para terminar. Mas agora sim diz o Senhor que te criou, ó Jacó, e que te formou, ó Israel, não temas, porque eu te remi, chamei-te pelo teu nome, tu és meu, e quando passares pelas águas estarei contigo, quando pelos rios eles não te submergirão, quando passares pelo fogo não te queimarás, nem a chama arderá em ti. Sabe por quê? Porque eu sou o Senhor, o teu Deus. Amém, queridos? Deus é o seu Deus. Há esperança em Deus. Aquieta a tua alma e descansa no Deus maravilhoso. E mesmo quando a gente olha ao nosso redor, diz assim, pastor, mas não está nada bem. É que está na hora de você parar de olhar para o lado. Olha para cima. Ele é o Deus do impossível, amém?